Olá, gente, bom dia. Aqui é bom dia, né? Não sei se você vai ver à noite, ou à tarde, ou de madrugada, ou os fantasmas te assombrando. Eu dou um conselho: de madrugada é bom. Quando os fantasmas estiverem assombrando, você põe num tom audível. É audível que eu falo assim, né? Lógico que tem sempre esse audível para você escutar. Mas às vezes está no fone de ouvido, então se tiver com alguém, põe no fone de ouvido. Se não tiver com ninguém, você deixa sem o fone de ouvido, num som baixinho, para que espante os fantasmas, né? Os fantasmas vierem te assombrar e você assombra eles com essa palavra aí. Ou com a minha cara feia, ou com a palavra que vem de Deus, né? É com a palavra que vem de Deus que espanta o mal. Senhor, ilumina nossa mente e nosso coração, que nós possamos compreender as Tuas palavras, ó Espírito Santo, aquilo que o Senhor quer nos revelar. Revela-nos, Senhor, nessa mensagem, para cada pessoa que ouvir. Toca o coração, a alma e o espírito, que essa pessoa venha aceitar a aliança feita no sangue de Jesus, que nos dá a vida eterna, e fugir de toda enganação que estamos vivendo nesses tempos, inclusive com as experiências de quase morte, experiências espirituais que os próprios demônios e os anjos rebelados estão dando às pessoas, Senhor. Mas que nós possamos ficar firmados na Tua palavra, porque Tu mesmo disseste, Senhor Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E ninguém vem ao Pai senão por mim, Tu disseste, Senhor Jesus. Então Tu és o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ti, Senhor Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por Ti. Então vamos ver, gente. Nós estamos vendo aqui a segunda carta de Pedro, capítulo 2 em diante, e nós no último vídeo vimos até o 13, né? Até o 11, eu vou ler do 12 em diante, tá bom? Vamos ler rapidinho aqui, dar uma explicada, uma meditada, porque a palavra de Deus cura, liberta, salva, edifica, prospera materialmente, financeiramente, moralmente, emocionalmente, cura nossa alma, cura as nossas emoções, cura o nosso corpo, espanta os demônios, espanta os fantasmas, nos dá alegria, nos dá paz. Por quê? Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, né, diz que Jesus, aliás, lá em João, no Evangelho de Jesus segundo São João, ele diz assim, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus, Jesus é a palavra de Deus encarnada no nosso meio. Por isso ele falou: eu e o Pai somos um. Ele é um com Deus, ele é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas, igual o ser humano, igual nós. Lá no Gênesis está dito assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos a nossa imagem e semelhança. Por que façamos? Está no plural, vem no original lá do Elohim, alguma coisa assim. Eu vou pesquisar mais, ou vocês mesmos podem pesquisar também sobre as palavras antigas, né? Sobre o aramaico, sobre o hebraico, sobre quando foi escrita a Bíblia, né? E lá ele fala a palavra no plural, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele não falou assim: faço o homem a minha imagem e semelhança. Poderia também, mas para ele mostrar para nós entender como era, ele falou dessa forma, porque Deus é sabedoria infinita, ele vê na frente, ele faz e já viu, ele já planejou tudo, já fez tudo no espírito dele, tudo dá igual conforme ele planejou. Então ele sabia que nós íamos ir. E por que ele falou façamos? Porque o homem é o que? Nós somos um corpo, nós somos um espírito, temos um corpo e vivemos numa alma. Ou, aliás, podemos falar assim também: somos uma alma, que é personalidade, né? Nossa consciência, somos uma alma. Temos um espírito que faz a nossa comunhão, nossa ligação com Deus, nossa vida, né? Fonte de vida, nosso espírito humano. E vivemos num corpo aqui nessa terra, na terceira dimensão. Então você vê que nós também somos três. E Deus também é três: Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas. Muito bonito isso, né? Então Jesus é o Verbo encarnado. Vamos lá. Então vamos ver aqui, segunda carta de Pedro 2, do 12 em diante. Mas esses, né, as pessoas que não obedecem a Deus, que são levados pelas paixões da carne. Quando fala da carne, é das emoções, do prazer, como o pessoal fala, os prazeres da carne. Nós podemos ter os prazeres da carne quando são saudáveis, são lícitos, como diz o apóstolo São Paulo, são de acordo com a natureza, são de acordo com a criação que Deus fez aquilo a cada coisa, né? Por exemplo, o prazer da carne, uma churrascaria. Deus, depois do dilúvio, permitiu que nós comêssemos carne. Eu estou querendo tentar parar, estou diminuindo bastante a carne, estou mais no franguinho, no peixe, mesmo assim quero diminuir um pouco. Então, mas Deus, né, falou: permitirei que vocês vão comer carne assim, 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 deu toda a dica lá para Noé. Está lá, só vocês pesquisar lá no Gênesis. E então eu posso ir numa churrascaria e posso ir lá e vou comer o suficiente, não vou empanchar até ficar empachado, entachado, entuchado,
com bebida alcoólica, com carne, né? Mas vou comer o suficiente, tranquilo. Quem bebe, toma uma cervejinha preta, um vinhozinho, que é bom até para a saúde, o vinho. Até o apóstolo São Paulo recomendou para um discípulo dele para tomar vinho, para curar do estômago, do problema que ele tinha, né? O apóstolo falou que era bom o vinho. Então toma um pouquinho, não encher a cara, né? O pecado não é beber, é encher a cara, tá? É tombar lata e aí cometer um monte de pecado por causa da inconsciência, da falta de lucidez, a falta de razão. Então tá aqui, então vamos lá. Então aqui ele está dizendo para essas pessoas que se entregam a isso. Mas esses quais brutos, destinados tanto homem como mulher, eu estou falando aqui, todos, né? Seres humanos em geral, né? Todos, né? Homens e mulheres, né? A crianças, jovens, né? Todos. Mas estes quais brutos, destinados pela lei natural para a presa e para a perdição, quer dizer, pela carne, se tentam rebaixar como animais, né? Se rebaixam como animais, esquece que tem uma alma, que tem um espírito digno, que veio de Deus, injuriam o que ignoram, e assim da mesma forma perecerão. Esse será o salário de sua iniquidade, né? Do seu mal. Encontram as suas delícias em se entregar em pleno dia às suas libertinagens, entra principalmente aqui na área sexual. Homens pervertidos e imundos, né? Sentem prazer em enganar, enquanto se banqueteiam convosco, né? Tem os olhos cheios de adultério, era o apóstolo São Pedro, inspirado pelo Espírito Santo falando. Tem os olhos cheios de adultério, tá vendo? Fica adulterando, né? Traindo os seus cônjuges, tanto homem como mulher, né? Naquele tempo os homens eram mais às claras, as mulheres mais escondidas, né? E são insaciáveis no pecado, olha que triste. Seduzem pelos seus atrativos as almas inconstantes, tá vendo? Cuidado com a sedução de televisão, de internet, de podcast, de YouTube, de não sei o que mais, de Instagram. Cuidado com as aparências mentirosas, seduzem, né? Pelos seus atrativos as almas inconstantes, com novelas, né? Que mostra aquilo lá como se fosse gostoso, bonito, traindo, aquela zona, aquela bagunça, casa de separa, descasa, tem relacionamento com um com o outro, aquela bagunça, né? Aquela zona. Tem o coração acostumado à cobiça, porque ali na novela não passa o sofrimento que causa para todos e você não sente o sentimento de dor e o sentimento de desgosto e a desgraça que faz, né? Um abismo chama outro abismo, a palavra de Deus diz, né? Seduzem pelos seus atrativos as almas inconstantes, tá vendo? Nós temos que ter um pensamento constante. Decidiu por Deus? Então vou lutar contra as coisas que é contra Deus, contra os mandamentos de Deus. Nós temos que ser constante nisso. Não importa se ainda, mas eu ainda peco, mas vai lutando e vai vencer. Tem o coração acostumado o quê? A cobiça, são filhos da maldição. Olha que pesado. E o pior é se você até o fim da sua vida, o apóstolo São Pedro falando isso. Agora o pior é se você até o fim da tua vida você ficar assim e ouvir o Senhor Jesus falar isso, né? No teu julgamento. Falou, chamar você de maldito, né? Afasta-te para o fogo eterno, né? Filho da maldição. Deixaram o caminho reto para se extraviarem no caminho de Balaão, filho de Bossor, que amou o salário da iniquidade, né? Que era um feiticeiro, um bruxo, Balaão, e foi contratado por um rei para amaldiçoar o povo de Israel de uma montanha. Ele fazia voodoo e feitiçaria com os demônios e funcionava, mas só que aquele povo ali era um povo de Deus. Aí ele se deu mal, porque ele tinha contato com os demônios, com os anjos rebelados, e o Balaão conseguia as coisas que ele prejudicar os impérios, outros reis adversários de quem contratava ele, né? Aí filho de Abaão, de Bossor, que amou o salário da iniquidade, quer dizer, ele tinha um preço carinho para fazer, caro, né? Não é carinho, a gente fala carão. Tinha um preço caro para fazer os serviços prestados dele de maldição, de voodoo, de feitiçaria, e jogar demônio em cima das pessoas, em cima dos reis, e levar desgraça, né? E por dinheiro, e hoje tem muito disso também, né? Amou o salário da iniquidade, mas foi repreendido. Olha que interessante, isso é muito bonito, essa história está lá na Bíblia. Deus abriu a boca da mula e fez a mula falar, e é possível, Deus é possível fazer isso. Ele abriu nossa língua para falar, como ele falou uma vez para o mudo: quem que fez a tua língua? Quem fez a tua boca? Quem fez teu ouvido para escutar? Uma vez ele perguntou para uma pessoa aqui na palavra dele. Então quem que te deu o dom de falar? Falou para Moisés também, né? Quem fez tua língua? Então assim também ele fez dos animais e pode abrir a hora que ele quiser. Ele abriu a boca, depois vocês procuram lá no Antigo Testamento a história de Balaão, vocês vão ver. Abriu a boca da mula, e a mula que salvou ele, porque ele ia morrer, ele ia ter um ataque cardíaco, o anjo ia matar ele. O anjo de Deus, se ele passasse ali para ir amaldiçoar o povo de Israel.
mas foi repreendido pela sua desobediência. Um animal mudo, falando com voz humana, refreou a loucura do profeta Balaão. Ele era profeta assim, que jogava em todos os times, né? Esses são fontes sem água, fontes sem água, nuvens agitadas por turbilhões, nuvens sem chuvas, né? Destinados à profundeza das trevas. Pesado, e é verdade, né? Então a gente pensa bem, no mundo espiritual não tem churumela, não, e a lei espiritual funciona, você que vai escolher para onde você vai. Com palavras tão vãs quanto enganadoras, atraem pelas paixões carnais e pela devassidão aqueles que mal acabam de escapar dos homens que vivem no erro, prometendo-lhes a liberdade, o que mais hoje em dia a gente vê falar é isso, né? Eu quero, eu posso, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, e faz o que está na lei, faz o que é gostoso, você tem direito, você tem que ser feliz, essas conversas fiadas que vai levando a gente para o abismo. Quando eles mesmos são escravos, são escravos do quê? Do pecado, da corrupção, pois o homem é feito escravo daquele que o venceu. Com efeito, se aqueles que renunciaram às corrupções do mundo, pelo conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nelas se deixam de novo enredar e vencer seu último estado, torna-se pior do que o primeiro. Melhor fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que depois de tê-lo conhecido, tornarem atrás, abandonando a lei santa que lhes foi ensinada. Ó que forte agora essa palavra que está lá no Antigo Testamento e que o apóstolo São Pedro cita assim. Aconteceu-lhes o que diz com razão o provérbio: o cão voltou ao seu vômito, está lá em Provérbios 26:11, e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Você viu que terrível? O cão voltou ao seu vômito. A gente sabe, eu já vi cachorro vomitar e fala, mas está tão gostoso, volta para dentro. Eu vou ver, nem dá para comer. E você vê como é nojento. Então a pessoa que chega a Jesus e depois volta a pecar, é o cachorro que voltou a comer vômito, mas ainda ele pode ser recuperado. Se arrepender de todo o coração, fala, Senhor, não, eu quero. Enquanto está vivo, gente, 1000 vezes você pecar, 1000 vezes você chegar aos pés de Jesus de fundo do coração e pedir perdão, ele te perdoa. Mas é bom não ficar fazendo isso. Eu conheci uma história de uma pessoa, uma mulher que fazia isso. Não, quando eu for velho eu vou te servir. Jesus era bonita, era, né, mulher muito elegante e tal, e pecando de tudo quanto é jeito. E fala, não, amanhã eu me converto. Jesus chamou ela desde menino, 12 anos, para seguir a ele e servir ele. Ela, não, quando eu ficar mais velha eu vou te servir. Foi indo o que aconteceu. E ia lá, pedia perdão, se arrependia, era perdoada. Várias vezes foi lá pedir perdão na igreja, se arrependeu, chorou. Depois passava uns dias, já estava pecando de novo. Não se emendava e voltava a pecar porque gostava do pecado. E o que aconteceu num dia desses? Que ela pecou, saiu. E antes de ir lá se confessar, pedir perdão, foi atropelada por um carro, morreu. Para onde será que ela foi, né? Tá bom, gente? Então vamos meditar, vamos refletir, vamos buscar nossa salvação. O caminho de Jesus é leve, mas nós temos que ter sinceridade. Santo eu não sou também, eu quero ser santo, estou lutando para isso. Estou lutando, estou combatendo pecadinho a pecadinho, uma coisinha de uma coisinha, e vai tirando, e vai lutando, e vai vencendo, e vai tendo disciplina, e oração, começa a aumentar as orações, faz novena, faz leitura da palavra, medita a palavra de Deus, tem comunhão com Deus, você vai vencer, amém? Então vamos encerrar. Senhor Jesus Cristo, nós vos pedimos, abençoai-nos a nossa mente e o nosso coração. Senhor, ilumina a nossa mente para que seja limpa. Em teu nome, Jesus, pedimos, quebra os grilhões, as algemas de Satanás, na nossa mente, nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, na nossa boca, Senhor. Quebra, Senhor, destrói as algemas que Satanás pôs nas nossas pernas, nos nossos pés, nos nossos braços, para nós ir na tua casa, para nós te adorar, te louvar e te bendizer. Quebra, Senhor, as algemas que o diabo pôs para a gente não ler a tua palavra e não entender, meu Deus. Quebra na mente, Senhor, toda algema de Satanás, toda arapuca, Senhor. Com direito ele fez isso por causa dos nossos pecados. Mas agora nós nos arrependemos e entregamos os nossos pecados a Ti, Senhor. Se tiver que castigar ou punir, que seja o Senhor. E não o demônio, os diabos, o demônio, Satanás, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome. Ilumina a nossa mente e nosso coração. Onde saiu os demônios ao redor, Senhor, coloca mais anjos, Senhor. E no nosso coração, onde saiu as trevas, meu Deus, coloca a luz do Teu Espírito Santo. Muito obrigado. Ó Divino Espírito Santo, ilumina a nossa mente e o nosso coração, que nós possamos fazer a coisa certa, de modo certo, no tempo certo, fazer bem todas as coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Até a próxima, gente.